Muito bem. Então, a primeira viagem missionária de Saulo. Lembrando que Paulo antes era Saulo. E mudou-se para Paulo, porque o próprio Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. E lembrando que foi por volta de 48 depois de Cristo. Então lembrando que Jesus, ele veio a morrer e depois sabemos que ele ressuscitou. Quantos anos ele tinha? 33. Então passou-se até 48 depois de Cristo. Quantos anos? 33 para 48. Quem que é bom de matemática? 15 anos, é isso? Tá? Então o que acontece? Depois de 15 anos, Paulo, ele realmente escreve, e ele começa a fazer as viagens missionárias. Vamos ali agora. E as viagens dele, muitas vezes era a pé, muitas vezes era a navio. Inclusive teve muitos naufrágios que Paulo participou. Mas ele começa a fazer essa viagem, porque lembrando que antes de fazer as viagens missionárias, ele era um perseguidor do Evangelho. Ele perseguia os cristãos, a ponto que ele pega uma carta, juntamente com uma ordem, de prender os cristãos que estavam na cidade de Damasco. E quando ele estava indo para a cidade de Damasco, quem lembra o que aconteceu? Uma luz muito forte o cega, ele estava a cavalo, e ele cai do cavalo, e essa luz sai uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem és tu, Senhor? E aquela voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. O que você percebe é o seguinte, que Paulo não estava perseguindo ali o Jesus, estava perseguindo os cristãos. Mas a Bíblia fala que neste momento Jesus está dizendo: você está me perseguindo, porque quem persegue a igreja persegue a Cristo. E ele fica cego, ele vai cego inclusive para a cidade de Damasco. Lá Deus levanta um homem chamado Ananias, e isso você vê em Atos capítulo 9, tá bom? Só estou resumindo, Atos 9. Quem é bom de ler Bíblia aí, ó? Tá? Leia a Bíblia, Atos 9, tarefa em casa. Atos 9, sobre a conversão do apóstolo Paulo. Ali Ananias vem, ora por ele, ele volta a enxergar, e ali agora Deus começa a trabalhar, e ele, ouvindo que Jesus tinha dado essa ordem, vamos ler todo mundo junto? Mateus 28, 19 ao 20. Só que antes de qualquer coisa, diga para o seu irmão: está proibido dormir. Quem dormiu, dormiu. Quem não dormiu, não dorme mais. Então você vê alguém aí querendo cochilar, pegar um tucunaré, igual o irmão Mário, que muitas vezes vai pescar, pega, opa, você cutuca ele, não deixa ele dormir não, combinado? E você que está em casa também, cuidado, para você não desviar aquilo que Deus tem para você nesta manhã. Vamos lá, Mateus 28, 19 ao 20, vamos ler todo mundo junto? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem disse essas palavras? Jesus. Depois que ele tinha ressuscitado, ele aparece para os discípulos, e antes dele subir ao céu, ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Não era só Israel, todas as nações, batizando, inclusive você que ainda não é batizado, você precisa crer e ser batizado segundo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como é que eu sei aquilo que Jesus deixou? É através da palavra. Por isso que é importante ler a Bíblia. Observando todas as coisas que eu vos tenho mandado, e diz aqui: e eis que eu estou convosco todos os dias. Só no domingo? Todos os dias até o quê? A consumação do século. Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Foi ele que falou, e ele está. Marcos 16, 15 diz aqui, vamos lá todo mundo junto também. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, salvação da alma, mas quem não crer será condenado. Então quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. Ide, pregai o evangelho a toda a criatura, sem acepção de pessoa, o gordo, o magro, o rico, o pobre,
o preto, o branco, todos, sem exceção de pessoas. E diante desta ordem que Paulo fica sabendo que Jesus também passa para ele, ele começa a fazer as viagens missionárias. Aqui é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembrando que Jerusalém estava aqui, ó. E a Antioquia foi a Antioquia daqui da Síria. E tem duas Antioquias. Antioquia da Pisídia. Essa parte aqui seria a Turquia hoje. Inclusive é onde estão as 7 igrejas da Ásia. Ok? Então Paulo, ele sai aqui de Antioquia da Síria, juntamente com Barnabé e Marcos, nós vamos ver já já. E ele passa aqui por Chipre. Aqui é uma ilha, que talvez não dá para ver, que está meio apagado. Mas aqui é uma ilha, e você vai perceber que nós temos aqui a Salamida, Pafos, pois ele vai para Perge, vai para Antioquia da Pisídia, vai para Icônio, Listra, Derbe. Depois ele volta novamente para Listra, Icônio, Antioquia. Depois ele volta para aqui Perge e volta agora para Antioquia. Essa é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quantas viagens nós temos do apóstolo Paulo fazendo o trabalho missionário? Quem sabe? Quantas viagens missionárias? Está vendo como é que falta ler Bíblia? Está ali facinho, ó. 3 viagens missionárias, e a quarta é onde ele foi preso e levado para Roma. Mas lá ele também faz a obra, ele não para, mesmo sendo preso, ele continua pregando a palavra. Então, antes de nos ocuparmos com o apóstolo, de qual é viagem missionária, qual é o personagem principal aqui? O apóstolo Paulo. Antes de ocuparmos com o apóstolo em sua viagem, cabe aqui uma observação sobre como as coisas mudaram. Eles partiram, devemos observar, não do velho centro, Jerusalém. Lembrando que Jerusalém, ó, você está conseguindo observar aqui? Faz favor para mim, Joel, abaixa esses microfones aqui, ó. Para quem está aqui fica mais fácil para observar. Isso. Então aqui você vai ver, ó, Jerusalém, aqui é onde o cristianismo foi pregado, onde a palavra de Deus foi mencionada, e era o centro principal. Mas começou a ter uma perseguição muito grande, e essa perseguição, agora eles são levados para Antioquia, que se torna agora a capital do cristianismo. Dali que se começa a anunciar a palavra de Deus. Então agora da Antioquia, uma cidade de gentios, não era uma cidade dos judeus. Os judeus era o quê? Jerusalém. Agora Antioquia, o que nós observamos? Era uma cidade dos gentios, que não eram as pessoas de fé. Mas foi ali que eles começaram a pregar. Gentios é aquele que não é judeu. Nós somos gentios. Ok? Então nós somos gentios, nós não somos judeus. Então gentios, ali era Antioquia, a cidade dos gentios. O Espírito Santo chama quem? A Barnabé e Paulo para a obra. Então, o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo chama Barnabé e Saulo. Quem era Saulo? Paulo, para a obra. Agora eu pergunto, o Espírito Santo também tem nos chamado para fazer a obra. Cada um de nós temos o chamado. O ide de Jesus não foi para o apóstolo Paulo, não foi para o pastor Claudenir, é para todos nós. Ide e pregai o evangelho. Mas pastor, eu não sei pregar, mas você sabe compartilhar a live. Você pode compartilhar aí no seu WhatsApp, no Facebook, você pode fazer isso. Chama Barnabé e Paulo para a obra, os prepara para isso e os envia. Então há um preparo e os envia para isso. Vamos ali agora. Não será de esperar que um livro, cujo conteúdo se propõe a ser resumido, possamos tomar nota dos vários eventos ocorridos nas viagens de Paulo. Lembrando que aonde nós encontramos a história das viagens do apóstolo Paulo? Qual é o livro principal? Qual é o livro principal? Atos dos Apóstolos. Então, só para você entender, os evangelhos, quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos, os 4. Quais desses, Mateus, Marcos, Lucas e João, que era apóstolo de Jesus? Um de cada vez. Quem mais? Gente,
Mateus e João era apóstolo. E Marcos e Lucas não era apóstolo de Jesus, dos 12. Eles foram companheiros de missões do apóstolo Paulo. Tanto Marcos como também Lucas. Inclusive, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Vocês estão ruins, hein? Quem escreveu o Atos dos Apóstolos? Lucas, gente. Lucas. Vamos ler a Bíblia, gente. Lucas, inclusive Lucas, que é um médico. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Agora, depois do Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar as cartas do apóstolo Paulo, que começa por qual? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e possivelmente Hebreus. Aí sim são as cartas do apóstolo Paulo. A Bíblia fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas pessoas, irmãos, muitas vezes fica igual papagaio, só ouve e não lê a Bíblia, fica repetindo e não vai lá estudar a Bíblia. Então é importante você realmente aprender, ler a Bíblia. Tenha mais vontade de ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho a Bíblia. Hoje você abaixa o aplicativo da Bíblia, de graça, aí no seu celular. Vamos lá. Possamos tomar nota dos vários eventos ocorridos nas viagens de Paulo. Então, o Atos dos Apóstolos é um resumo do que aconteceu com Paulo, mas você vai observar o seguinte, a viagem de Paulo está em Atos dos Apóstolos e nas epístolas de Paulo. Então, nas epístolas de Paulo você vai encontrar também as viagens, que nem aos Romanos é a viagem que Paulo fez a Roma, e ali pregou o Evangelho aos romanos, os que estavam em Roma. Aos Filipenses é a cidade de Filipo. Ele estava escrevendo uma carta, igual Araçatuba, Araçatubense. Entendeu? Então, quando você vê Tessalônica, aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Ok? Agora, que nem Filemão já é uma pessoa particular. Tito já era também uma pessoa particular de Paulo. O maior dos missionários. Então, o maior dos missionários, inclusive dos apóstolos, foi o apóstolo Paulo. O maior dos obreiros que já viveu, com exceção do bendito Senhor Jesus. Ele foi o maior missionário. A ponto que você vê essas viagens missionárias, foi a maioria de a pé e navio. Hoje, para a gente vir de carro, de moto, a gente reclama. Muitas vezes a gente acha desculpa. Com ar-condicionado, aqui e tudo, a gente acha desculpa. Agora imagina que naquela época não tinha nada disso. Mas, em primeiro lugar, gostaríamos de observar seus companheiros e seu ponto de partida. Então nós vamos falar nessa primeira etapa sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, mas falando o quê? Sobre a questão do ponto de partida que nós encontramos aí, que é os companheiros do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Antioquia da Síria, porque possivelmente hoje localizado principalmente ali na região da Síria. Antioquia, a antiga capital dos Seleucidas, foi fundada por Seleuco Nicator, por volta de 300 anos antes de Cristo. Então você vê que era uma cidade antiga. Qual que é o nome da cidade? Antioquia da Síria, muito bem. Era uma cidade que foi fundada 300 anos antes de Cristo. Era uma cidade com muito tempo. Foi uma cidade que só ficava atrás de Jerusalém, no que diz respeito ao início da história da igreja. Então, lembrando que a Jerusalém foi onde tinha muito mais sobre a questão da igreja, mas Antioquia só fica atrás dela. O que Jerusalém tinha sido para os judeus, Antioquia era agora para os gentios, era um ponto central. Então essa Antioquia agora se tornou a capital, por causa da perseguição. Então a maioria daqueles que foram perseguidos, igual a Venezuela hoje. O pessoal está saindo de lá, não está? Para onde que eles estão vindo hoje? O Brasil. E nós temos que orar para o Brasil não virar uma Venezuela, senão
ainda a gente tem a chance como fala aí, do Paraguai e da Argentina, né? Que ainda está se salvando, mas nós temos que orar. É a oração que nos livra dessa situação que nós estamos vivendo hoje aí do ladinho, que é a Venezuela. Voltando, nesta época ocupava um lugar de grande importância na propagação do cristianismo entre os pagãos. Aqui a primeira igreja gentia foi plantada. Passa para quem está tossindo aqui, eu vou uns house aí, ó, que senão sai tudo na live. Passa lá para um, para outro, vai chupando, ajuda. Eu tô chupando um house aqui, ó. A garganta ajuda bem. Então aqui a primeira igreja gentia foi plantada. Então aqui, ó, aqui nós encontramos. Qual é essa bota aqui? O que representa essa bota? A Itália. Então aqui nós temos a Turquia, e aqui nós temos Jerusalém, Antioquia, aqui que é da Síria, e aqui você vai ver que não está marcando, que seria Antioquia da Pisídia, ok? Aqui hoje é a Turquia. Atos 11, 22 ao 24. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, ok? Aqui é Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então a igreja começa a avançar, eles pregam Jesus para aqueles que estavam ali na Antioquia, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles. Hoje a mão do Senhor está aqui conosco, amém? A mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. Então começou a ter conversões, porque a mão do Senhor era com eles. Chegou a notícia destas coisas ao ouvido da igreja em Jerusalém. Então aí Jerusalém aqui, ó. Então chegou aqueles que estavam aqui, e enviaram então agora o que? Barnabé a Antioquia. Então Barnabé vai primeiro para Antioquia, e quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Então Barnabé era um dos colegas do apóstolo Paulo, e ele vai até ali Antioquia, no comecinho da conversão, porque estavam crendo, ele se alegra, e ele então manda ali palavras de perseverança, de firmeza no coração para aquele povo que estava em Antioquia, porque era homem de bem. Então o Barnabé, ele era uma pessoa boa, e cheio do Espírito Santo. Diga comigo, cheio do Espírito Santo, e cheio de fé. É o que Deus quer ver de nós aqui hoje, ver em nós isto, ser uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé. E muita gente se uniu ao Senhor aqui em Antioquia da Síria. Aqui os discípulos de Cristo foram primeiramente chamados de cristãos. Atos 11, 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então quando você vê, olha, os cristãos, o primeiro lugar que se chamou o pessoal que seguia Cristo de cristão foi aonde? Antioquia da Síria. Lá foi onde eles foram chamados. Por quê? Essa Antioquia da Síria é a terceira maior cidade do Império Romano. Olha só, não era qualquer cidade. A população mista de 500 mil pessoas para aquela época. Hoje nós temos 200 mil pessoas aqui em Araçatuba, mas a cidade de Antioquia da Síria tinha 500 mil pessoas. Dá para imaginar? Chamada de Rainha do Oriente, local de culto de Astarote. Tinha um deus lá que eles adoravam, Astarote. Porta de acesso às estradas orientais. Então dali, ó, é onde as pessoas passavam, vinha de navio e tal, ia para todo lado do mundo ali naquela época. E aqui nosso apóstolo começou o seu trabalho ministerial público. Foi aí que Paulo começa então a pregar mesmo, a anunciar a palavra de Deus. Barnabé de Chipre. Então Chipre, aqui ó, nós temos a Turquia, aqui inclusive é as 7 igrejas da Ásia. Aqui nós temos aqui a Antioquia da Síria, e aqui nós temos uma ilha chamada Chipre. Então Barnabé era desta ilha chamada Chipre, Barnabé de Chipre.
Olha, Atos 4, 36 ao 37. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé. Então ele chamava José, mas o pessoal chamava ele de Barnabé. Ok? Que quer dizer filho de consolação. O Espírito Santo estava sobre ele, então ele consolava. Ele era levita, da tribo de Levi, natural de Chipre, então a sua cidade natal era Chipre. Possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Você vê, a conversão dele foi tão grande, que ele tinha um campo, e ele vende esse campo, e ele pega o dinheiro todo, e leva até aos pés dos apóstolos. E isso agradou o coração de Deus. Aí nós temos outros dois personagens, que é Safira e Ananias, que vai lá e faz a mesma coisa, entendeu? E tenta reter uma parte, e aí paga com a vida. Então, irmãos, seja fiéis ao Senhor. Seja fiel na entrega do seu dízimo, da sua oferta. Seja fiel ao Senhor, né, no serviço ao Senhor, porque Deus vê o coração. Eu tenho que fazer o meu melhor para Deus. Deus vê todas as coisas. Vê se consegue tirar o fundo musical, que aqui, ó, não sei se vai sair uma musiquinha aqui nessa. Foi uma música até conhecida, antiga. Tenta tirar o fundo musical e ergue para mim. Eu acho que aqui ele vai parar, né? Vamos lá. Ergue para mim. Pode erguer. O juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Fica bem a gente passar bem outro carestia. Pode erguer aqui, mas... Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. O irmão Mário já está cantando lá, ele é da nossa época, né, Mário? Nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Barnabé que ajudou Paulo. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, Cante, cante. também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Aleluia. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo é um fato, é uma honra. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Ainda na continuação, então Barnabé foi um dos companheiros do apóstolo Paulo para a viagem missionária. E agora nós temos o outro personagem, João Marcos. Diga comigo, João Marcos.
ok? Esse João Marcos, vamos ver aqui. Agora ele dá uma falhadinha aí para mim, viu, Melanie? Isso, vamos lá. Quem era João Marcos? Quem sabe quem era João Marcos? João Marcos, vamos lá. Marcos é o autor do segundo livro da Bíblia, ok? Então, lembrando que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus e João é apóstolo dos 12. Marcos e Lucas são aqueles companheiros do apóstolo Paulo na viagem missionária. E Marcos foi o que escreveu o evangelho de Marcos. Então é o autor do segundo livro da Bíblia. Era judeu da tribo de Levi. Lembrando que Barnabé também era da tribo de onde? De Levi. Apesar de seu livro ser o segundo em nossas Bíblias, foi ele quem primeiro escreveu. Dos evangelhos, porque lembrando que a Bíblia não está escrita na ordem cronológica. Na ordem cronológica, o primeiro livro a ser escrito, se não me engano, foi o 1 Tessalonicenses. Tá? Paulo escrevendo. Mas na ordem cronológica, no sentido dos evangelhos, o primeiro livro não foi Mateus, foi Marcos, que escreveu. Ele era quem? Filho de Maria. Não foi a Maria, mãe de Jesus, tá? Tinha muita Maria naquela época. Maria de Jerusalém. E sobrinho primo de Barnabé. Ele era parente de quem? Do Barnabé. Atos 12:12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Aqui Pedro, né? Quando ele diz aqui mãe de João, olha lá, Maria era mãe de João Marcos, tá? Que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Então, ali no comecinho, depois que Jesus morre, ressuscita e começa a ter a perseguição, ele se reunia nas casas. E em uma das casas, a casa de Maria, que era mãe de João Marcos, que por sua vez era sobrinho ou primo de Barnabé. Opa, pulei ali. Colossenses 4:10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos. Isso Paulo agora na prisão, escrevendo, ele mandando uma saudação. Ele falou: olha, Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé. Então Paulo aí, ele especifica quem é Marcos, a respeito do qual recebeste instruções. Se for ter convosco, recebei-o. Recebe a Marcos. Não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos originais, aquilo que eu falei. Ele não é um dos 12. Foi convertido à fé cristã depois da morte de Jesus e batizado pelo próprio Pedro. Uma coisa marcante, irmãos: os 12 apóstolos estiveram lá com Jesus. Um traiu. Quem foi que traiu Jesus? Judas. Estiveram 3 anos e meio. Mas você analisar, poucos deles se destacaram. Você vê que se destacam outras pessoas, que nem Marcos, Lucas. Tem escrito deles. E aqueles que estavam lá? Muitas vezes até dentro da igreja. Tem pessoas que estão na igreja, apenas vem na igreja, não se destaca. Você não vê crescendo espiritualmente, você não vê fazendo a obra, você não vê muitas vezes pregando, você não vê ali. Aí você não vê falar deles. E aí você percebe que Deus vai levantando outros. Eu falo, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então Deus vai levantar sempre outras pessoas, muitas vezes, para fazer a obra. Então ele foi convertido à fé cristã depois da morte de Jesus. Então ele se converte depois que Jesus morre, e batizado pelo próprio Pedro. Pedro batiza João Marcos, que costumava frequentar a casa dos seus pais, juntamente com a Maria, mãe de Jesus, e outros cristãos primitivos. Então Maria, mãe de Jesus, frequentava ali, e outros cristãos também, possivelmente apóstolos, frequentavam a casa dele, que era a sua mãe Maria. Assim já fazia parte de uma das primeiras famílias cristãs de Jerusalém. E quando Paulo e Barnabé chegaram a Jerusalém, do ano 44, trazendo os auxílios da igreja de Antioquia, na hoje Turquia, porque lembrando que Barnabé vai, também Paulo lá em Antioquia, ao mesmo tempo Deus os abençoa, eles trazem recurso para a igreja de Jerusalém, que estava tendo muita fome, estava tendo muita necessidade, eles trazem ajuda. Então agora no ano 44, trazendo auxílios da igreja de Antioquia,
que é de hoje da Turquia, que ele sai de lá e traz para ajudar os irmãos em Jerusalém. Depois acompanhou Barnabé e Paulo na volta a Antioquia. Então agora Marcos acompanha Paulo e Barnabé de volta a Antioquia. Atos 12, 25. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. A partir disso, aprendemos que ele não era nenhum apóstolo, nenhum dos 70, que ele não havia acompanhado o bendito Senhor durante seu ministério público, mas podemos supor que ele estava ansioso para servir a Cristo. Quem está ansioso para servir a Cristo aqui? Eu preciso ter isso, esse primeiro amor, essa vontade de servir a Cristo. Pois se uniu a Barnabé e Paulo. Supõe-se que Marcos tenha escrito o seu evangelho por volta do ano 63 depois de Cristo. Ok? Retornemos agora à missão. E já estamos no finalmente, que nós vamos continuar à noite, porque a viagem missionária nós vamos continuar ela à noite. Retornemos agora à missão. Primeiro, a igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé. Atos 11, 25 ao 30. Partiu, pois, Barnabé para Tarso. Lembrando que Tarso, você vai observar, daqui a pouquinho nós vamos ter um mapinha ali, depois eu mostro a vocês. Fica um pouquinho depois, lembrando que Chipre é uma ilha, na Turquia, fica ali na Turquia, e era a cidade, inclusive, onde nasceu o apóstolo Paulo. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, vamos lá, que a cabeça muitas vezes foge, né? Vamos raciocinar. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Paulo. Barnabé vai até a cidade de Tarso, cidade natal de Paulo, e tendo achado, levou para Antioquia. Leva para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Ficaram um ano, não foi de uma hora para outra também, foi um ano instruindo os novos convertidos da Antioquia, onde foi a primeira vez chamado de cristão. Naquela igreja instruindo muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome por todo o mundo. Haveria uma grande fome por todo o mundo. E o qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que havia na Judéia. Então estava na Antioquia, teve essa fome, então eles ajuntam novos cristãos, convertidos, coração cheio de amor, pega uma oferta, pega recurso, vão mandar lá. Quem vai mandar? Paulo e Barnabé. Vai lá, supre as necessidades dos irmãos, e agora quando eles voltam, eles trazem o quê? João Marcos junto. O que eles fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. A missão. Atos 12, 25. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Ok? Lembra que eu falei de Tarso? Olha aqui, eu sei que está difícil de enxergar aqui, mas aqui é Antioquia da Síria, aqui Jerusalém, aqui é uma ilha chamada Chipre. Depois fica até para você pesquisar no Google, quer pesquisar lá, primeira viagem missionária, mapa, você vai ter mais facilidade. E aí você vai ver que aqui é a Turquia e aqui é Tarso, inclusive Saulo de Tarso, porque ele nasceu ali, ele era natural de Tarso, assim como o próprio Barnabé era natural de Chipre. Podemos observar 5 aspectos sobre essa igreja e o envio. Atos 13, do 1 ao 3. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, que bebe do mesmo leite, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que o tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhe impuseram as mãos e os despediram. O Espírito Santo assim o determina. Então, primeira coisa, tinha uma liderança múltipla, ou a diversidade étnica de vários lugares.
Segundo, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo. Terceiro, a consagração precede o chamado. Então ele é consagrado, Deus chamou, mas precisou ter a consagração. E Atos 13:2, enquanto eles serviam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e a Saulo para a obra que o tenho chamado. Então quer dizer, Deus não vai ter a consagração se não tiver antes o desempenho da obra, o servir, em fazer, né? Porque teve ali a vontade de fazer a obra que eles já estavam fazendo. E aí sim, as perguntas para a gente terminar. Vamos ver se vocês vão lembrar. Tem perguntas, tá? Essas viagens missionárias. Vamos ver se vocês estão bom. Quando Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém para Antioquia, quem foi com eles? Vamos ver se está a resposta correta. É lá, João Marcos 12:25. Segunda pergunta: a igreja em Antioquia tinha quantos pregadores naquela época? Acabei de falar agora. 5 homens trabalharam junto no ensinamento do Evangelho, capítulo 13, versículo 1, que são esses, vão lá, só voltar aqui para refrescar sua memória, ó, tá? Simeão, né, aqui Barnabé, Simeão, tá? Lúcio, também nós temos, quem mais? Saulo, temos outro aqui, né? Barnabé, Simeão, Lúcio, 1, 2, 3, 4, Manaém e 5, ok? Nessa cidade. Vamos lá de novo. E terceiro, por que Barnabé e Saulo não ficaram mais tempo em Antioquia? O Espírito Santo disse para que eles fossem pregar em outros lugares. Do 13:2. Então eles não ficaram mais em Antioquia porque o Espírito Santo separou eles para pregar o Evangelho em outro lugar. E assim termina a primeira parte, tá? Das primeiras viagens missionárias. E à noite temos mais. À noite nós vamos continuar. Se você não conseguir vir, você pode assistir. Quantos aprenderam coisas aqui que nunca tinham ouvido falar? Você viu como é que é bom? O eunuco disse para Filipe: como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E muitas vezes isso aqui são material de seminário. Só lá no seminário que você vai aprender. E aqui você está aprendendo a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos. Eu quero que você fique de pé, se puder, em nome de Jesus. Nós vimos que o Espírito Santo chamou ali Paulo e Barnabé, porque eles já estavam na obra. Quantos aqui hoje gostariam de ter esse mesmo desempenho pelo Espírito Santo, de conseguir falar da palavra de Deus, de ter uma vida de oração, uma vida de comprometimento, uma vida dizendo: Senhor, usa-me segundo o teu propósito? Se você tem isso, eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração agora dizendo: Deus, eu quero ser usado. Eu quero que você pela fé venha aqui e diga: Senhor, me usa como o Senhor usou Paulo, como o Senhor usou Barnabé, como o Senhor usou a Marcos. Isso, pode vir em nome de Jesus, dizendo: usa-me, Senhor, para abençoar a minha casa, abençoar a minha família, as pessoas que eu amo. Eu quero que você faça isso, independente, porque lembrando que Barnabé, ele não conheceu Jesus, ele não foi dos apóstolos, ele não era dos 70, mas ele tem uma conversão e Deus começa a usar a vida dele. Ele tem alguns tropeços que nós vamos ver isso lá na frente, mas depois o Senhor foi capacitando ele. Deus vai capacitar você, em nome de Jesus. Deus, ele capacita aquele que ele escolhe. Então Deus está te escolhendo, ele vai capacitar você. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, aqui estão nos assistindo. Eu peço a ti que o Espírito Santo, assim como separou Paulo e Barnabé, ó Deus, para a tua obra missionária, aqui está, Senhor, a tua igreja, dizendo também: Senhor, me capacita, dizendo: Senhor, eu quero ser usado, dizendo: Senhor, me usa para que eu possa ser canal de bênção na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, que eu possa falar do teu amor através da minha vida, através do meu testemunho, através, Senhor, ó Deus, da pregação do Evangelho, que vidas sejam salvas, vidas sejam, ó Deus, libertas, que vidas sejam saqueadas do inferno, para que não venham, Senhor,
Senhor, ser condenadas, como diz a tua palavra: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, Espírito Santo, levanta mesmo um povo que clama, um povo que pregue, um povo, Senhor, que adore o teu nome, que seja testemunha viva aqui na terra, como Paulo, Barnabé, como Marcos, e que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo. Deus, que o Senhor encha cada um aqui com teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, que seja o requisito que o Senhor quer achar em nós, de sermos cheios do teu Espírito Santo. Entra agora, Senhor, e traga a tua unção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se assentar pela fé, em nome de Jesus. Nós vamos recolher a sua oferta, o seu dízimo que voluntariamente você traz à casa do Senhor. Enquanto isso, põe só os avisos para mim, Melanie, rapidinho. Aí o caderno o nosso irmão vai trazer aqui para nós. Glória a Deus. Pode colocar, Melanie. Isto. Lembrando que nós estamos aqui pelas 3 plataformas: YouTube, Instagram e Facebook. Estamos aí, Igreja Batista Eulam, que é o nosso site também, www.igrejabatistaeulam.com.br. Pode passar. Política, estamos terminando. Semana que vem já as eleições, né? Semana que vem, dia 6. O que até eu coloquei ali, no nosso mural. Nós temos recebido todo mundo aqui, irmãos. Temos orado, temos colocado diante do Senhor. Então, que você realmente possa estar também orando. Apenas analise aquele que você vai votar, o que ele apoia, o que realmente os princípios bíblicos. Analise isso e com certeza o Senhor vai nos abençoar. Orando por Araçatuba. O aluguel do estacionamento, lembrando que possivelmente daqui uns 15 dias nós não teremos mais o estacionamento, segundo foi pedido. Então vai começar a construir aqui do lado. Deus sabe todas as coisas. Nós tivemos esse mês um gasto extra, do seguro e também do violão, precisou arrumar. Então aqueles que puderem reforçar a sua ajuda é muito importante. Aula de música, pastor Fábio no sábado está dando aqui, se alguém puder. Oração que antecede o culto, sempre nós temos meia hora antes de cada culto, pode passar. E a oração do meio-dia de segunda a sexta, estamos orando por você, pela sua família, de segunda a sexta ao meio-dia, pelo Facebook, ok? Igreja Batista Eulam. Domingo é os 2 cultos, 8h30 e 19h30, ok? E outubro teremos churrasco dos homens. Temos só 8 convites. Então você que é homem, se não pegou, pegue com o evangelista depois, ok? Pastor Márcio da primeira igreja independente presbiteriana vai estar ministrando. Vai ser no dia 26, 7 horas da noite, R$50. Tá? Um preço, a gente não está pensando em lucro. Assim como o chá de mulheres, a gente não pensou em lucro. R$15 que a gente cobrou do chá de mulheres foi para abençoar a psicóloga. Pode passar. Aniversariante de setembro, nós temos ainda amanhã a Carla, a esposa do Tiago, pode passar. E em novembro tem uma turminha boa, Renan, dia 1º, dia 2, Marli, dia 3, Coronel Manuel Guimarães, temos dia 6, Evangelista Ângela, dia 10, Pastor Daniel, dia 12, Henrique, 15, Nice, 16, Cleonice, 17, Rodrigo, 18, Rogério, Molina, maravilha. Tem mais, acho que acabou? Não, tem ali, 20 é dia 22, bolo de abacaxi, tá? 22 o Bruno, dia 23 Viviane, 26 Milton, dia 26 André Molina. Você viu quanta gente tem em outubro? Se tem alguém que está em outubro, não temos aqui, depois procura evangelista. Tem alguém aqui que faz em outubro que não está aqui? Nos avisa, tá bom? Acho que é só. Agora sim o momento da oferta. Em nome de Jesus, evangelista, vem cá, ora pela oferta, pelo dízimo, para a gente estar depois cantando o último louvor e encerrando. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, vamos recolher, Senhor. Tu conheces a necessidade da tua casa, Tu conheces, meu Pai, o desprendimento de cada coração aqui, Pai. Que venha suprir, Senhor, tudo aquilo que a Tua igreja precisa. E venha abençoar todos aqueles que têm o coração, Senhor, voltado à Tua casa e à Tua palavra, Pai. Que não há de faltar nada, Senhor. Multiplique, triplique, Senhor, a dispensa, o salário de todos eles, para que a Tua casa seja abençoada, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa poderá fazer através do QR Code, através do Pix, que é o 16416-275/1000 ao contrário -40. 16416-275/1000 ao contrário -40.
Está conosco aqui, ó, só para a gente ir para o último louvor. Nós temos aí a Elza, minha irmã, que está assistindo em São Caetano, o Fausto. Nós temos a irmã Luzinete também assistindo, a irmã Zelinda. Temos o Valdeni, está assistindo, viu, Renata? O Valdeni está lá na Bahia assistindo. Irmão Valdeni, se você já viu, mas se não, estou reforçando. A Renata está aqui e o Davi também, olha lá, todo feliz, glória a Deus. Antônio Ribeiro também, e a Kellen, lá, né, de Penápolis, de Birigui, e Maria Carolina, a Mela Curtina, a Andréia também, que não está trabalhando, mas está assistindo através do YouTube. Glória a Deus, Deus é fiel. Vamos ficar de pé, vamos cantar o último louvor. Amém, glória a Deus. E Ele não desiste de você. Diga para o seu irmão: Deus não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Feche seus olhos. Pai, meu obrigado por este culto, obrigado pela palavra, pelos louvores. Obrigado, Senhor, por cada pessoa presente, por aqueles que estão nos assistindo, que irão assistir. Abençoa, Senhor, o domingo e o almoço em família. Abençoa o culto à noite, abençoa a semana. E eu peço a Ti, Senhor, envia chuva sobre a terra. Estamos precisando de chuva, Senhor. Uma chuva seródia, tranquila, livre das tempestades. Olha a seca, olha a situação dos rios, olha as queimadas, Senhor. Tenha misericórdia, a falta de água. Então pedimos ao Senhor, Deus, só o Senhor pode fazer isso. Então envia a chuva, Senhor. Assim como Elias orou, nós estamos aqui orando. Ó Deus, manda a chuva abençoadora sobre a terra. Em nome de Jesus, caia por terra todo mal. Abençoa o Brasil, abençoa as eleições que nós teremos aí semana que vem. Abençoa cada candidato, que o Senhor dê a direção, cada pessoa que vai votar, que tenha consciência, que tenha realmente, ó Deus, a sabedoria, e que o Espírito Santo capacite cada prefeitura, Senhor, o prefeito que virá, os vereadores, que possamos ter pessoas abençoadoras, dignas de ocupar aquele cargo, para que seja bênção para toda a população. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão. Mais uma vez aos meninos que estão aí, Deus abençoe. Renato, Davi também, Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo: amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.